Bom dia, senhores. Dando início ao turno matinal do dia 25/5/2021, da segunda turma ordinária da terceira Câmara, terceira sessão. Bom dia, doutor Vinícius. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Doutor Walker. Bom dia a todos. Doutor Jorge. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Doutor Zé Renato. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Doutora Larissa. Bom dia a todos. Doutor Rafael. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Doutora Denise. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Ok. Começaremos hoje pelo item 104 da pauta da relatoria do doutor Zé Renato, a empresa MPE, processo final 2015-91. Peço a gentileza de convocar o patrono, Isaías. Ok, presidente, irei convocá-lo. Obrigado. Item 104 da pauta, Dr. Elias. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem no chat. Item 104 da pauta, Dr. Elias. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem no chat. Patrono convocado, presidente. Ok, obrigado, Isaías. Esse processo saiu com vista, é isso? Tá. Saiu com vistas para o Walker, né? Walker, isso. Ok. Mas esse processo é aquele antigo ainda de engenharia, é isso? É. Os contratos, aí tem a questão de consórcio e tem também insumos. Tá. Bom dia, doutor Elias. Bom dia, doutor Gilson. Está nos ouvindo e vendo bem? Só ouvindo, doutor. Não está vendo? Agora sim estou vendo, também. Então tá. Bom, então posso dar início? Afirmativo. Só pergunta, doutor, a composição é a mesma da última sessão? Foi da sessão passada? Sim, senhor. Sessão passada, sim. Então não tenho nada a declarar. Da sessão passada, sim. Se fosse da sessão retrasada, não. Vai ser essa passada. Da retrasada, a gente estava sem o Zé Renato, que é, inclusive, o relator, né? E Sim. a doutora Larissa também, ela não estava presente. Então, na verdade, a gente fez uma sessão de 6 pessoas. Bom, esse processo está retornando, foi uma vista. Já foi votado a preliminar, que foi rejeitado pelo colegiado. O relator deu parcial provimento ao recurso e exonerou os valores nos termos do resultado da diligência e planilhas. O conselheiro Vinícius acompanhou. Que está escrito errado aqui. Pelo que eu entendi, o doutor Vinícius acompanhou o relator, é isso, né, doutor Vinícius? É que aqui na ata acompanhou o ata retificado. Então, acompanhou o relator e o doutor Walker pediu vistas. Isso. Eu passo a palavra de pronto ao doutor Walker. Tá, boa noite, doutor. Eu falei boa noite aos demais. Eu fiz... Bom dia. Boa noite. Bom dia. É sério isso? Quem tem criança pequena em casa não dorme, né? Então tá certo. Enfim, bom dia, né? Bom, eu pedi vista desse processo para analisar umas questões que foram apresentadas depois da diligência, né? Então, nós tivemos uma diligência aqui que reconheceu que alguns contratos ali tinham característica de contratos de construção civil, e aí a fiscalização opinou por fazer o reenquadramento desses contratos, e aí passou-se a ter, com relação a esses contratos, aí, o regime de apuração cumulativo, né? E não
na não cumulatividade. Aí o relator, ele aderiu à diligência, fazendo o reenquadramento desses contratos, e manteve ali a glosa de alguns itens, né? Aí o contribuinte, ele apresentou na petição algumas discussões. A primeira dela, ele fez um pedido de reenquadramento dos contratos. Teve alguns contratos que não foram reenquadrados nessa condição de contratos de construção civil. Aí ele traz aqui, eu vou ler, tá, porque eu fiz a vista. Ok, fica à vontade. Rapidinho, só fiz algumas anotações, na verdade, né? Bom, a recorrente contesta especificadamente os contratos TC 0187 SM 2007-0062 e 0026 SM 2006-0024. Cita que referidos contratos foram analisados no PA 12898, de final 2010-39, nós julgamos esse caso, tá? Acho que o Vinícius e o presidente também estavam. Acho que quem não estava, acho que era só a Denise e a doutora Larissa. E junta cópias para comprovar. Pede ainda que seja aplicado o mesmo raciocínio para os demais contratos. Aí eu trago aqui, vejamos os contratos mantidos no regime não cumulativo, né? Então, foram 6 contratos mantidos no regime não cumulativo. Dentre esses 2 aqui que o contribuinte está contestando especificadamente, tá? Bom, em relação ao TC 0187, entendo que o mesmo critério adotado naquele processo, posto tratar do mesmo contrato, cuja descrição do objeto é idêntica, e lá propôs-se a classificação no código 101034000, que é o código para se readequar ali ao código de construção civil e alterar o regime. Então, eu estou aplicando para esse contrato aqui o mesmo raciocínio que nós fizemos lá, e a própria descrição, ela traz contrato de serviço contínuo de manutenção e operação dos sistemas elétricos do aeroporto Santos Dumont. Então, lá naquele outro processo, foi feita o reenquadramento, e aqui eu estou aplicando o mesmo entendimento que nós fizemos lá também, com relação a esse contrato. Já em relação ao TC 0026, analisado no referido PA, constata que seu objeto não se confunde com os contratos acima, para saber. Aí, execução de serviços contínuos, manutenção e conservação dos subsistemas de água potável, edificações, hidrossanitário e pavimentação. Ou seja, não há nenhuma similitude fática com aquele processo. Então, o segundo contrato que ele fala que foi analisado naquele processo, na verdade, não foi. Lá é outro contrato totalmente distinto do daqui, né? Aqui, o contrato é o 002. E aí ele traz um contrato que é o 0026. Embora seja SM 2006-057, aqui o contrato é o 002 SM 2006-0024. E a descrição é totalmente diferente. Então, o contrato lá analisado não se confunde com o contrato aqui, são contratos distintos. Então, nesse caso aqui, eu estou votando apenas para reenquadrar o contrato 0187 SM 2007-0062, incluindo esses naquele rol que a fiscalização já tinha apresentado. Tá. Então, quanto aos demais, eu mantenho, até porque são 6 contratos que foram mantidos e o contribuinte só atacou especificamente 2 e pediu de forma genérica que fosse aplicado para os demais. Então, eu só estou reenquadrando o contrato TC 0187, aquela lista da fiscalização. Do valor a ser exonerado do contrato. Qual o número do contrato, por favor? Você pode repetir? Você falou várias vezes, mas eu estou agora escrevendo. TC. Teto, casa. Perfeito. 0187. 0187. Tracinho SM barra 2007. Sapo Maria 87? Não, barra 2007. 2007. Então é TC 0187 tracinho SM barra 2007. Barra 0062. Barra
Peraí, desculpa. Eu não consegui entrar para pegar. Se alguém quiser pegar a decisão. Então, eu gostaria de pedir um esclarecimento para o Walker e para o relator. Se o primeiro contrato ele é semelhante a outros que foram, qual a justificativa para a diligência não ter considerado esse primeiro? A decisão simplesmente falou que ele não entra na definição de construção civil. Exatamente. E não diz por quê? Não. E ele trata exatamente do quê, este primeiro contrato? Olha, esse que o Walker está acrescentando aí. Na verdade, esse contrato já estava no outro processo. No outro processo, ele aceitou esse contrato, tá? Como um enquadrante e na construção civil, então ele aceitou ele. Nessa segunda diligência, não sei, às vezes por conta de digitar ou copiar diferente a planilha, ele ficou de fora. Mas as razões são as mesmas para deixar ele de fora do que os outros, entendeu? O objeto desse contrato... Num ele aceitou, que foi no outro processo que a gente já julgou, o 2010-39, de final, e lá a gente aceitou ele, porque na diligência realmente constou ele como um contrato que se enquadra. A fiscalização lá fez o reenquadramento dele. Isso. Entendi. E aqui, nessa segunda diligência, a fiscalização deixou ele de fora, mas não há razão de ser, porque lá na outra diligência ele estava... Sim, mas o seu voto você está deixando ele de fora também. Não, mas eu deixei ele de fora por conta que eu estava seguindo toda a diligência. Por conta da vista do Walker, eu também vim rever o processo, até porque eu tenha a possibilidade aí, se entender assim, fazer a retificação do voto, entendeu? Com certeza. Bom, Walker, você olhando, por mais que não conste nos autos, você olhando essa diligência, aquela diligência, você consegue saber qual é o... Porque, veja, vou tentar melhorar a pergunta. Para mim não seria suficiente falar que eu aceitei lá, vou aceitar aqui também. Isso aí para mim não é fundamento. Mas eu tenho certeza que não é esse fundamento que você está usando. Porque você a própria descrição também, para mim, é isso que eu queria saber. Qual é a descrição dele? Lhe convence que é um contrato de engenharia, é isso? A descrição dele que está na própria planilha da fiscalização. Contratação de serviços contínuos de manutenção e operação de sistemas elétricos no aeroporto de Santos Dumont. Tá. E ele aplicou esse entendimento aqui para outros casos também. Entendi. Para os outros casos que ele está dando. Os outros casos que ele está dando também. Entendi. Então, pode ser, me parece um erro na transcrição. Me parece que um erro na transcrição na diligência. Até porque não teria lógica você ter usar uma premissa e ter conclusões diversas dentro do próprio processo. A não ser que no detalhamento do objeto do contrato houvesse uma tal natureza que... sim, também tem entendeu? isso. Mas apesar do nome genérico ser igual, por isso que eu perguntei qual é o objeto do processo, assim, de uma forma um pouco mais profunda. Larissa, o contrato é o mesmo. Tá. E, Larissa, tem uma coisa. Para que a gente adotasse essa sua posição, essa posição sua colocada agora, o que tinha que acontecer? A diligência tinha que falar, olha, está escrito isso, porém, na verdade, ao fazer a análise, não é isso. Não é aquilo. Isso, exato. Se não tem feito isso é uma autodifração, né? Temos que lembrar que isso é uma autodifração, não é um pedido de restituição. É ressarcimento, não é isso. Então, eu não consigo... como é que se fala? Fazer por presunção. Vamos botar dessa forma. Ok. Então, a vista do Dr. Walker seria divergindo do relator para incluir esse processo, é isso? Agora, incluir esse contrato. Desculpa. Isso. Doutor relator, diante disso, como o senhor se pronunciou sobre essa possibilidade de alteração, e para eu não ter que colher todos os votos e depois mudar os votos todos, o senhor também está se posicionando assim? Exatamente. Inclusive, como eu disse, eu revi, né, os contratos e analisei
o voto anterior e também os documentos que eu tinha do processo anterior é o mesmo contrato, tá? Então, esse daqui realmente a gente reverte. Já com relação ao outro, como também bem apontado pelo Walker, a descrição dele é diferente do que está no outro processo, não é o mesmo contrato como o de cima. Então, esse segundo contrato, também eu concordo com ele, ficaria de fora. Então, a gente só fala da adequação do contrato aí de final 62 aí. Ok. Então, eu vou colher de novo o voto do Dr. Vinícius, para dar oportunidade para que ele se pronuncie. Por favor, doutor Vinícius. Eu sigo o relator com essa mudança aí. Ok. O doutor Walker já se pronunciou. Passa a palavra ao doutor Jorge. O relator. Tá. Só uma coisa. Quantas demais questões já estão todas resolvidas, né? Não, ainda tem mais coisas na vista do Walker. Então, Walker, fala tudo que você tem na sua vista. É que aí são outros itens, né? São outros itens. Você quer voltar item a item? Porque Peraí, deixa eu olhar para ver a complexidade dos outros itens. Mas aí a relação do consórcio e depois os insumos. Mas eu posso votar tudo, se vocês quiserem. A gente já volta esse item, o restante eu voto tudo de uma vez. Que é matéria de direito aqui, é rápido. Tá bom. Então, vamos continuar com esse item. Doutor Jorge. Pois não, presidente. Ele já votou. Eu votei com o relator. Ok. Doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Passo a palavra agora ao relator para as demais questões. Eu vou ler todas as demais questões, tá? Que foram trazidas na petição. Outro tópico que ele traz Mas peraí, Walker. Nós não. O relator e o Vinícius já votaram as demais questões, não é isso? Sim, eu vou então tá apresentar minha divergência aqui. Ok, então, por favor, apresente o restante da sua divergência. Tem uma questão aqui que é a ilegitimidade em relação ao contrato 068 ST 2005-0061. Segundo a recorrente, a responsabilidade tributária em relação ao presente contrato seria do consórcio e não das empresas consorciadas. Cita para fundamentar suas alegações os seguintes dispositivos. MP 510 de 2010, que traz: as empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações tributárias decorrentes de negócios jurídicos de que trata o caput, não se aplicando para efeitos tributários, dispositivo no parágrafo 1º do artigo 278 da Lei 6404 de 76. Aí ele traz a Lei 12.402 de 2011, que fala: o consórcio que realizar a contratação em nome próprio de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo impeditivo, poderá efetuar a retenção de tributos e o cumprimento das respectivas obrigações acessórias, ficando as empresas consorciadas solidariamente responsáveis. Aí ele traz a INRFB 1199/2011, que é mais ou menos o mesmo sentido. Qual que é a intenção aqui do recorrente? Jogar a responsabilidade aí a responsabilidade tributária para o consórcio, não para as consorciadas, né? Bom, primeiramente, depois que eu trouxe os dispositivos que alegou, eu falo: primeiramente, constar-se referidos dispositivos são posteriores à data em que o contrato foi assinado, 11/11/2005, sendo inaplicáveis a fatos já consumados. Ainda que se admita sua aplicação retroativa, tais dispositivos condicionam a responsabilidade do consórcio à realização em nome próprio de todo o negócio, o que não restou comprovado, posto que as notas fiscais de serviços, os demais negócios foram feitos em nome da MPE, e do contrário, nada se provou. Caberia recorrente demonstrar efetivamente que o consórcio realizou as operações de nome próprio. Contudo, o próprio contrato já contradiz as alegações da recorrente. Contrário menciona apenas o CNPJ das consorciadas. Não, o contrato menciona apenas o CNPJ das consorciadas, demonstrando que o amparo negocial se daria como de fato ocorreu em seus nomes. Assim, afasta a tese de legitimidade de parte suscitada pela recorrente. Então, aqui eu estou afastando aqui essa questão da ilegitimidade em relação àquele contrato. Que nada foi feito em nome do consórcio, sim dos consorciados.
Tá. E aí eu vou a exclusão do ICMS, eu estou dizendo que é matéria preclusa, porque é matéria até estranha aos autos, porque nunca foi tratado, exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que ele trouxe naquela petição. E com relação aos créditos glosados, aqueles itens que foram mantidos pela fiscalização, o relator já afastou porque ele falou que no recurso não foram atacados, né? E aí eu fui olhar a petição lá do recorrente, aí trago. De início, imperiou destacar que os contratos citados pela recorrente como subsídio para demonstrar a efetiva prestação de serviços de conservação e manutenção, qual seja, os de folhas 1867 a 2874, 2875 a 3001, foram reenquadrados para o regime cumulativo, dado sua caracterização de construção civil, não gerando, assim, crédito da não cumulatividade, e, por consequente, não se presta a comprovar as alegações da recorrente. E aí a gente trouxe? Ela trouxe esses contratos para demonstrar que ela faz os serviços de conservação e manutenção. Só que esses contratos que ela está citando foram reenquadrados para o regime cumulativo, então eles não se prestam ali para demonstrar serviços de conservação para não cumulatividade. Esse é um primeiro fundamento para afastar essa alegação do contribuinte. Quanto aos itens glosados pela fiscalização, vide relatório de diligência, constata que a recorrente não demonstrou especificamente a utilidade de cada item em sua atividade, preferindo remeter seu direito à citação de diversas decisões, contudo sem fazer correlação entre elas. Em resumo, a recorrente não trouxe alegações específicas e documentos capazes de comprovar seu direito, razão pela qual se mantém as glosas nos exatos termos da diligência. Então, essa foi a vista que eu fiz aqui com relação a alguns tópicos. Então, a minha posição, de fato, era só com relação àquele contrato que nós já julgamos para fazer o reenquadramento. No resto, aqui fica a minha vista para afastar as alegações que foram apresentadas na petição ali, posterior à diligência. Ok, doutor Olga, agradeço. Passa a palavra agora ao doutor Jorge, porque o restante, o doutor Vinícius, a não ser que o doutor Vinícius queira mudar alguma coisa. Doutor Jorge. Pois não. Eu vou acompanhar o conteúdo Olga antiviolência. Não tem divergência. Presidente, posso falar um minuto? Pode, claro. Tá. Em que pese ter feito a vista e esses apontamentos da vista feitos pelo conselheiro Walker, elas, lógico, como sempre, foram muito bem apontadas e assim, não estariam no voto porque eu aderi ao resultado da diligência, né? Então, elas não estão especificamente tratadas no voto ponto a ponto. A não ser a questão do ICMS da base de cálculo, que foi trazida nessa petição do contribuinte e que, desde o início, ela não veio tratada nesse voto, não veio tratada por ele nesse processo. Então, por essa razão, ela não deve ser analisada, né? Aqui a gente não deve analisar. Eu vou fazer o seguinte, de posse desses apontamentos feitos pelo Walker, principalmente com relação aqui à questão do consórcio, eu vou fazer constar isso no voto meu, a questão do consórcio, tá? Com relação à exclusão base de cálculo, lógico, eu já tinha colocado, porque há preclusão dessa matéria. Ele traz, só para relembrar, ele traz o ICMS da base de cálculo só no recurso voluntário ou só na... Não, só nessa petição depois da diligência. Ah, tá. Então, não é nem a questão de não conhecer nem nada. Não, na verdade, não está no recurso voluntário. Não está no recurso, entendeu? Não, tá bom. Só para saber aqui da minha anotação. Tá bom. Sim. E esses itens que está aqui glosados, é o que está realmente na diligência, mas eu coloco esse tópico também dos itens glosados aqui, até para dizer dos contratos que foram reenquadrados e, por conta disso, eles não geram aí a questão do crédito, né, como apontado. Então, basicamente, assim, vai ficar apontado isso. No meu voto, então, eu analiso, reenquadro aquele contrato que a gente já votou, falo um pouco mais da questão do consórcio, afastando de vez essa questão do consórcio, trazendo esses apontamentos legislativos feitos pelo Walker, e dos créditos glosados, mantenho a questão trazida apontando esses contratos e trazidas na diligência, tá?
Então, seria parcial provimento aí ao recurso do contribuinte. Ok, doutor Zé. Se nenhum dos conselheiros anteriores a doutora Larissa quiser mudar ou fazer alguma consideração, eu passo a palavra à Larissa. Não? Então, doutora Larissa. Com o relator. Ok. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator. Eu também voto com o relator e vou declarar o resultado. Acordo dos membros colegiados, unanimidade de votos em rejeitar a preliminar arguída. No mérito, por unanimidade, desculpa aqui, sabe, mas é unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para exonerar os valores indicados no resultado da diligência de folhas citadas e planilhas de folhas não pagináveis, além do contrato TC 0187 SM 2007-0062, que não consta no resultado da diligência, nos termos do voto do relator. Perfeito. Perfeito? Doutor Elias, o senhor entendeu? Ficou com alguma dúvida do resultado? Entendi perfeitamente. Agradeço muito a atenção dos senhores e o detalhado julgamento realizado. Muito obrigado. Eu agradeço a presença do senhor e se cuide. Doutor Elias, tenha uma boa semana. Obrigado. Isso. Vamos agora ao item 105 da pauta. Agradecer o Walker pela vista, viu? Muito bom. Obrigado, como sempre. Agora a gente vai ter uma vista do doutor Vinícius. Presidente, eu poderia comentar fazendo uma consideração? Não, porque eu vou ter que chamar o patrono primeiro. Se eu aguarde um minutinho. Isaías, faz a gentileza de convocar o patrono do item 105 da pauta, Nova Química Farmacêutica. Ok, presidente, irei convocá-lo. Obrigado. Item 105 da pauta, Dr. Antônio Ayrton. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem no chat. Item 105 da pauta, Dr. Antônio Ayrton. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Ei, Walker, o Dudu vai ou não vai para o Palmeiras? Ele vai jogar ou vai ser vendido direto? O que vai acontecer com ele, afinal? A priori ele volta, né? Agora, não sei das outras negociações, porque o time lá acho que não fez a opção de compra, né? Não, mas ele parece que tinha um terceiro time aí no meio querendo levar o Dudu. Eu não estou sabendo disso, não. Pô, e o time do Palmeiras, esse ano o time do Palmeiras, o time do Grêmio, o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro parece que vai ser bem disputado, né, cara? O Atlético Mineiro, o São Paulo, né, que mal ou bem está aí. O Corinthians, né? O Corinthians vai trazer bastante emoção também, né? Vai dar ponto pra gente, né, cara? Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Vai brigar lá por baixo, né? Vai brigar para não cair. Ah, não, mas agora o Silvinho vai salvar o Corinthians. Não, o engraçado é que nenhum técnico quer ir para lá, né? É porque a coisa não tá boa, né? Uma coisa esquisita. Você já imaginou isso na face da Terra, cara? Os caras recusar ser técnico do Corinthians, cara. Nunca imaginei isso. Cara, os caras estão com medo de ser colocado na polo passivo das ações trabalhistas.
Eu era técnico, vou entrar no passe. Boa. Bom dia, doutor. Bom dia. O senhor está nos ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Ok. Então, estamos no item 105 da pauta. Processo é final 2007-18, a empresa Nova Química, relatoria Jorge Lima. Doutor Jorge, o senhor queria fazer alguma observação? Pode fazer agora, com o patrono presente. Sim, presidente, eu mantive as minhas conclusões, mas eu trouxe ao meu voto 2 novos argumentos muito fortes. E eu não sei se o senhor prefere que eu resuma ou que eu leia de novo o voto. No seu resumo, você vai conseguir ser bem claro no que você prefere? Você que sabe, tem que ver. Eu prefiro ler o voto. Então, leia o voto. Posso começar pelo voto, então? Você pode começar porque é só acompanhamento. Tá. Vou tentar um voto. Nova Química Farmacêutica S.A. Voto. Da admissibilidade do recurso. Entende-se que o recurso é admissível por atender à forma do artigo 65 do RICARF. 2 do cabimento. O recurso é tempestivo. 3 da contradição. Tópico. Omissão. Ausência de avaliação da industrialização por encomenda tratada no item 13 da Solução de Consulta COSIT 188 de 2018. Consta do item 13 da AUD da Solução de Consulta que, se os medicamentos relacionados na Lei 10.147 forem produzidos por meio da industrialização por encomenda, sujeito ao encomendante às alíquotas concentradas previstas nas alíneas A ou B do artigo 1º da citada lei, enquanto a executora deve adotar a alíquota zero. Por sua vez, o inciso 2 do artigo 25 da Lei 10.833, citado no item 13, prevê o direito ao crédito presumido à pessoa jurídica encomendante. Os embargos de declaração assim tratam o assunto, as folhas 05 e 06 daquele documento. A questão vinculada à industrialização por encomenda, portanto, tornou-se determinante para a devida solução do litígio. Isso não foi tratado no acórdão ora questionado, embora no recurso voluntário constem os seguintes registros. A citação dispenso a leitura, porque será abordada em breve. A solução de consulta COSIT foi publicada em 31 de outubro de 2018, portanto, após o acórdão de impugnação de 22 de março de 2018. 4 do indeferimento. Para inaugurar a análise, são reproduzidos os 3 primeiros artigos da Lei 10.147. O lançamento de ofício determinou a glosa do crédito presumido previsto no artigo 3º da referida lei, centrado no fundamento de que a empresa não havia industrializado os medicamentos listados. Imprescindível para a presente análise, rememorar pontos cruciais do acórdão de recurso voluntário. No acórdão de recurso voluntário deu provimento ao recurso do contribuinte em parte para conceder a produtor ou fabricante dos produtos relacionados o direito ao desconto de créditos básicos relativos à aquisição desses produtos de outra pessoa jurídica importadora, produto do fabricante, para revenda no mercado interno por exportação. 2. A acórdão de recurso voluntário salientou que o critério adotado pelo legislador para fazer jus à alíquota zero é que a pessoa jurídica não esteja enquadrada na condição de industrial ou de importador. O contribuinte autuado à empresa enquadrada na condição de fabricante de medicamentos está submetida a um regime de tributação determinado pela Lei 10.147, estando, portanto, obrigado a apurar as contribuições para o PIS e COFINS com base nas alíquotas concentradas. 3. Com relação ao crédito presumido, o acórdão de recurso voluntário entendeu que o artigo 3º determina que só tem direito a pessoa jurídica que proceda à industrialização dos medicamentos. Assim, nos casos em que a interessada, embora enquadrada como industrial, não proceda à industrialização dos medicamentos, apenas comercializando o produto, não pode ser calculado o crédito presumido. Assim,
decidiu um acórdão de recurso voluntário que, se pessoa jurídica for industrial ou importadora dos produtos especificados, é oferir receita proveniente da venda desses produtos. Essa receita estará sujeita às alíquotas diferenciadas do regime monofásico, independentemente de os produtos terem sido efetivamente industrializados ou importados pela pessoa jurídica. A edição da solução de consulta COSIT, mais especificamente seu item 13, já reproduzido, trouxe à tona a discussão da aplicação ao caso do disposto no artigo 25 da Lei 10.833, em particular o seu inciso 2, que prevê o direito ao crédito presumido para a pessoa jurídica encomendante. Quanto à questão, o recurso voluntário alega as folhas 13 e 14 daquele documento. De plano, a recorrente reitera a indagação lançada na sua impugnação, como não admitir que ela tenha participado da industrialização dos medicamentos, se o auto de infração lhe aplicou a alíquota monofásica. Cujo pressuposto a industrialização, no mínimo, o fisco deveria ter aprofundado a investigação. O resto da leitura da citação dispenso. A solução de consulta se faz aqui. O fragmento se refere está em folhas 2.368, cuja emenda é: o termo da questão, em nenhum momento os autos, em particular o termo de verificação fiscal, assinala que a operação foi uma industrialização por encomenda. Pelo contrário, o termo de verificação fiscal indica a operação de revenda, conforme os fragmentos a seguir transcritos. Para caracterizar a industrialização por encomenda, em detrimento da revenda, o embargante se apoia em dois argumentos trazidos no recurso voluntário. Folhas 13, se tivesse tomado essa providência, teria notado que a relação entre a ENS e a recorrente dá-se no âmbito de empresas ligadas, definindo-se que a primeira tem uma responsabilidade pela industrialização, ficando a segunda com a incumbência da comercialização, por apenas ela ter o registro dos medicamentos. Ver, como exemplo, alguns exemplares das caixas dos referidos medicamentos. Folhas 18, com efeito, a previsão contida no artigo 24 da Lei 11.727 representa a admissão legal de que nessa operação conjunta as duas sociedades intervenientes são, legalmente, tratadas como participantes efetivas no processo produtivo. Só assim, segundo a interveniente, pode ser incluída nas regras da tributação monofásica. É por isso que os aludidos medicamentos foram tributados pelas alíquotas diferenciadas tanto pelo laboratório AMS-SA como pela hora recorrente, pois ambas participaram do processo. Tanto é assim que nos lançamentos de ofício foram adotadas as alíquotas do regime monofásico. Quanto ao primeiro argumento, consoante o disposto no artigo 9º, inciso 4, do RIPI, entende-se por industrialização por encomenda a operação em que um estabelecimento promove a saída de produtos cuja industrialização tenha sido realizada por outro estabelecimento, mediante a remessa, pelo autor da encomenda, de matérias-primas, produtos intermediários, embalagens, recipientes, moldes, matrizes ou modelos. Nesse mesmo sentido, o voto traz acórdãos do CAF. Assim, o simples fato da embargante deter o registro dos medicamentos não atende à condição de industrialização por encomenda à luz da legislação. Não há nos autos elementos que indiquem que se trate de industrialização por encomenda, em particular a natureza da operação. Revisa-se. O termo de verificação fiscal traz aos autos operação de revenda de mercadorias, representados pelos CFOPs assinalados. O próprio embargante não fornece qualquer documento, contrato, que demonstre que se trata de uma operação de industrialização por encomenda, o que impede uma conclusão adversa à situação retratada no termo de verificação fiscal. Quanto ao segundo argumento, o acórdão de recurso voluntário fornece resposta bastante satisfatória a essa questão, inclusive com a citação de jurisprudência do TRF, Quinta Região e do próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a partir das folhas 16 daquele documento, evidenciando que a empresa autuada assim enquadrada na condição de fabricante de medicamentos está submetida a um regime de tributação determinado pela Lei 10.147, estando, portanto, obrigada a apurar as contribuições para o PIS e COFINS com base nas alíquotas concentradas. Incidem as alíquotas diferenciadas auferida por pessoa jurídica fabricante desses produtos
ainda que o revendedor não os tenha submetido a processo de industrialização. Portanto, a condição sine qua non proposta pelo embargante não se sustenta pelo fato de que, uma vez enquadrada na condição de fabricante de medicamentos, mesmo não produzindo os medicamentos revendidos, aplica seu regime monofásico da Lei 10.147. Sendo assim, acolhe os embargos sem efeitos infringentes para sanar a omissão. É com o voto. Jorge Lima Abudi, relator. Ok, passa a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator, presidente, acho que o relator agora, ele abordou todos os pontos que eram necessários ser abordados. Eu tinha pedido vista porque acho que faltava no primeiro voto uma conexão entre a aplicação da alíquota e a questão da industrialização por encomenda. Então, aí nesse voto agora, o Jorge faz essa ligação, ele justifica a aplicação da alíquota com base na qualidade de industrial. É um entendimento que está no voto do recurso voluntário. Se isso é correto ou não, se a qualidade de industrial é suficiente ou não para justificar a alíquota é uma outra história. Seria um mérito a ser debatido, uma outra votação. Então, fazendo essa delimitação aí, né? Não tenho que colocar mais, porque ele traz o fundamento do voto e agora supriu para mim a omissão que tinha no primeiro voto. Então, Ok, doutor Vinícius. Doutor Walker Araújo. Oi, relator. Zé Renato. Com o relator. Doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. Eu também acompanho, presidente. Doutora Denise. Com o relator. Eu também acompanho e parabenizo pelo voto aí da doutor Jorge Abudi. Então, declarando o resultado, quando os membros colegiados, na unidade de voto, sem acolher os embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem imprimir os efeitos infringentes no termo do voto do relator. Doutor, o senhor ficou com alguma dúvida? Não, muito obrigado. Agradeço a sua presença e tenha um bom dia e boa semana. Com isso, a gente termina os acompanhamentos / sustentação, porque o último era um do meu, do Unilever, mas saiu com pedido de retirada de pauta, que era o item 128. Então, agora, vamos voltar à pauta, mas vamos voltar à pauta para os repetitivos. Começar com os repetitivos. Vinícius, é o item 72 da pauta, MB Metalbages, processo final 2010-81. Ok. Ele é paradigma dos processos de 73 a 77. Eu estou com a palavra. Ok. Só um momentinho. Tem um segundo MB, mas o segundo MB não é paradigma, mas eu vou seguir o a ordem. 81, né? 2010-81, né? Agora. O 2010-81, item 72 da pauta, doutor. Beleza. Vamos lá. Versa o presente processo sobre pedido de ressarcimento acumulado com declaração de compensação transmitidos por meio de PERDECOMP, no qual o interessado indica crédito de PIS não cumulativo vinculado ao mercado interno
atinente ao período de apuração do segundo trimestre de 2005 para compensação de débitos próprios. Em análise do PDComp, foi emitido espaço decisório, qual indeferiu o pedido de ressarcimento e não homologou as compensações declaradas, pois, a partir da auditoria nos documentos fiscais e contábeis do sujeito passivo, a fiscalização concluiu pela improcedência do crédito postulado, conforme se depreende na leitura do relatório fiscal constante dos autos. Segundo a fiscalização, em período que abarca o período de apuração do crédito postulado, o sujeito passivo teria aplicado de forma indevida a alíquota zero nas vendas de produtos de sua fabricação, denominados subframe com A e direção hidráulica, classificação fiscal 87, tal, aí, para a General Motors do Brasil. Nesse caso, a interessada teria interpretado de forma equivocada o artigo 10 da Lei 11.051, em contraposição à solução de consulta COSIT número 1 de 2010. Em face de tal equívoco, a fiscalização procedeu à reconstituição da escrita fiscal da empresa, tendo ao final apurado débitos ao invés de créditos constituídos no auto de infração objeto do processo administrativo 2010-21. Em manifestação de conformidade, o sujeito passivo trouxe as alegações extraídas a seguir do aresto recorrido. A terceira turma da RJ julgou improcedente a manifestação nos termos da seguinte ementa. Industrialização por encomenda, autopé, vou ler isso aqui, porque de repente já refrigera a memória aí de quem já esqueceu desse tema, e aí já vê a posição do DRJ. A redução para zero da alíquota do PIS, estabelecida no artigo 10, parágrafo 2º da 1151, vigente nos períodos de abril a setembro de 2005 e de outubro a fevereiro de 2006, incidente sobre a receita bruta oferida pelo executante de encomenda, não se aplica aos casos em que os produtos relacionados no inciso 3 do caput do mesmo artigo sejam destinados a fabricantes de veículos. Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual repisa os argumentos trazidos em manifestação, sustentando, em essência, a aplicação da alíquota zero na industrialização por encomenda do subframe de NCM 8708. Vou passar para o voto. O recurso voluntário é tempestivo e atende os pressupostos e requisitos de admissibilidade para julgamento por essa turma. A controvérsia se restringe à questão de saber qual a interpretação a ser dada à norma prevista no artigo 10 da Lei 11.51 de 2004, no que tange a aplicação de alíquota zero nas operações de industrialização sob encomenda. Por um lado, o sujeito passivo defende a aplicação de alíquota zero na industrialização de subframes encomendados pela General Motors, por entender, em essência, que seu caso é precisamente aquele tratado no parágrafo 2º do artigo 10 da Lei 11.51. Em sentido diverso, o aresto recorrido sustenta, em síntese, que a aplicação do parágrafo 2º do artigo 10 da 11.51 é restrita aos casos definidos nos incisos do caput, isto é, a alíquota zero das contribuições não cumulativas somente seria aplicável aos casos de vendas de produtos a que se referem os incisos do mesmo artigo. Nessa linha, a aplicação de alíquota zero reclamaria conjugação de duas condições. A autopeça encomendada deve estar relacionada nos anexos 1 e 2 da Lei 10.485, e ainda deve ser destinada a comerciantes atacadistas, varejistas ou consumidores. Apesar da elaborada argumentação articulada pela decisão recorrida, entendo que é aplicável a alíquota zero nas operações de industrialização por encomenda retratadas nos autos. Para fundamentar minha posição, retomo as razões de decidir, consignadas no voto condutor do Acórdão 3403-00875, relator conselheiro José Bayer, a seguir transcritas. Controvertem o recorrente e as autoridades julgadoras acerca da correta interpretação e aplicação do quanto disposto no artigo 10 da 11.51, mormente seus incisos 2 e 3 e parágrafo 2º, na redação vigente por ocasião dos fatos altercados, cujo texto colaciona. Artigo 10. Na determinação do valor do PIS e da COFINS incidente sobre a receita bruta oferida pela pessoa jurídica encomendante, no caso de industrialização por encomenda, aplicam-se
conforme o caso, as alíquotas previstas. Inciso 2. No artigo 1º da Lei 10.485 e alterações posteriores, no caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos tais aí. Inciso 3. No inciso 2 do artigo 3º, no caso de vendas para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores das autopeças relacionadas nos anexos 1 e 2 da mesma lei. No parágrafo 2º, no caso desse artigo, as alíquotas das contribuições para o PIS e da COFINS aplicáveis à pessoa jurídica executora da encomenda ficam reduzidas a zero. Antes de adentrar o mérito causa, quero sublinhar como premissa fática para balizamento do exame da matéria a seguinte afirmação constante da verificação fiscal. A partir de toda a documentação analisada, das respostas dos termos de intimação lavrados naquela época, entendeu-se que a receita relativa à operação de industrialização por encomenda de autopeças executadas pela empresa tal estava sujeita à alíquota zero do PIS e da COFINS nos termos do parágrafo 2º do artigo 10 da Lei 11.51, tal como considerado pela empresa. Com base nesse entendimento, foram efetuados os cálculos dos valores do PIS e da COFINS, tendo sido apuradas divergências em relação aos valores apurados pela empresa em função dos valores retidos na fonte informados pela montadora serem diferentes dos valores informados pela empresa. Ou seja, as operações realizadas pela recorrente atendiam a todos os requisitos legais exigidos para a fruição de alíquota zero, circunscrevendo, então, a análise a ser feita à matéria exclusivamente de direito, que é o caso aqui. Pois bem, feitas essas ponderações e para melhor compreensão do preceptivo, à luz dos argumentos da recorrente, providenciarei a decomposição dos excetos que interessam ao deslinde do caso da seguinte forma. Número 1, inciso 2, combinado com o parágrafo 2º. Na determinação do valor da contribuição para o PIS e da COFINS, sobre a receita bruta oferida pela pessoa jurídica encomendante, no caso de industrialização por encomenda, aplicam-se as alíquotas previstas no artigo 1º da Lei 10.485, alterações no caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos tais, sendo que a contribuição do PIS e da COFINS aplicáveis à pessoa jurídica executora da encomenda ficam reduzidos a zero. Número 2, inciso 3, combinado com o parágrafo 2º. Na determinação do valor da contribuição para o PIS, PASEC e da COFINS incidente sobre a receita bruta oferida pela pessoa jurídica encomendante, no caso de industrialização por encomenda, aplicam-se as alíquotas previstas no inciso 2 do artigo 3º, no caso de vendas para comerciantes, atacadista ou varejista ou para consumidores das autopeças relacionadas nos anexos 1 e 2 da mesma lei, sendo que as alíquotas da contribuição para o PIS e da COFINS aplicáveis à pessoa jurídica executora da encomenda ficam reduzidas a zero. Compreende-se, portanto, que todas as exigências de enquadramento ali previstas são dirigidas à pessoa jurídica encomendante, de sorte que, na primeira hipótese legal, ela é que deveria efetuar vendas de máquinas e veículos das posições da TIP que mencionam. E na segunda, ela, pessoa jurídica encomendante, é que deveria vender as autopeças relacionadas a comerciantes, atacadistas e varejistas ou consumidores finais. Logo, equivocou-se a decisão recorrida quando interpretou que essas imposições legais estariam voltadas para o executor da encomenda, como no caso da recorrente. Desta forma, o fato das peças serem entregues aos montadores e não a comerciantes, consumidores, não afastaria a incidência da indicada alíquota zero para a operação, pois, como já dito, quem deveria fazê-lo eram as montadoras. Basicamente isso. Acho que aqui o que resta. Em síntese, aí eu pulo lá para o finalzinho desse trecho do acordo. Isso. Em síntese, no pressuposto fático que as operações atenderam aos requisitos legais delas exigidos, como reconhecido pela unidade preparadora, assiste razão à recorrente, cumprindo rever a decisão de primeira instância para reconhecer-lhe o direito à vindicada alíquota zero. Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso interposto e reconhecer direito à alíquota zero. Esse entendimento que eu trago aí, que, na verdade, o que a DRJ está colocando, né? Sintetizando toda essa
como que se diz, todo esse novelo legislativo, né? Vamos desembaraçar esse... a DRJ está dizendo o seguinte, que que deveria ter havido aí a venda para atacadista, varejista e consumidor final. E aí a interpretação que esse acórdão que eu cito aí dá é a seguinte, é que todas as exigências são feitas ao encomendante. Então, o encomendante tem que revender e não a encomendada. Esse entendimento, ele foi encampado também numa decisão que o Walker relatou, que é o acórdão 3302-004-602. Se não me engano, o Zé Renato estava presente, o Paulo também estava presente nessa ocasião. E a empresa, na época, é a mesma, exatamente essa Metal Bages aí. E o produto exatamente o mesmo, a industrialização do subframe com ar e direção hidráulica. E aí ficou decidido, aí tem a ementa que fala o seguinte, a aplicação da alíquota zero, prevista no artigo 10, parágrafo 2º da Lei 1151, nas operações de industrialização por encomenda, de que trata, desde que observados os requisitos estabelecidos, não se restringe às operações entre pessoas jurídicas fabricantes de autopeças, sendo extensível também àquelas realizadas entre essas e as montadoras de automóveis, sob pena de se reduzir indevidamente o alcance da norma legal, onde o próprio texto não fez por via de interpretação. Então, o que a gente tem aqui? Tem uma empresa, que é a Metal Bages, que fornece a GM. A GM revende, ou vende, né, no final das contas, ela vende os carros para o consumidor final. A Metal Bages vende para a GM, que é a montadora, ou seja, vende sob encomenda, industrializa por encomenda. Então, se aplica, nesse caso, a alíquota zero para ela. Então, esse é o entendimento que eu adoto aqui nesse voto. Eu voto por dar provimento parcial ao recurso, devendo a unidade de origem considerar, no cômputo dos créditos postulados neste processo, a incidência de alíquota zero nas operações de industrialização sob encomenda. Ok. Passo a palavra ao doutor Walker Araújo. O parcial é porque não se sabe se o crédito é suficiente ou não, né? Isso. Tá, o relator. Ok, passo a palavra ao doutor Jorge. Comandante. Doutor Zé Renato. Esse processo que o Vinícius citou, fazia já um tempinho que a gente não via essa matéria, né? O processo que a gente fez foi em 2007, e era um voto da Sara, e quem fez o voto vencedor foi o Walker. Que a gente Então, eu acompanho o relator, presidente. Ok. Doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Então, foi dado provimento parcial, né? Por unanimidade. Nós temos o voto do relator. Esse mesmo resultado, eu estou copiando para os itens 73 a 77. Agora, o próximo item é da tua relatoria mesmo, doutor? É o item 78 dessa mesma empresa. O senhor está com a palavra. Ok. Esse outro processo é o auto de infração, que aqui é aquela coisa que a gente sempre comenta, né? Você tem, às vezes, um auto de infração reconstituindo, e aí ele tem reflexo no ressarcimento, ou, às vezes, você tem vários pedidos de ressarcimento, aí, no final das contas, o cara lava um auto. Esse caso aqui foram paralelos, os dois processos. E
esse auto de infração, ele trata exatamente da mesma matéria. Foi um auto de infração para pegar o que não tinha sido levado à tributação com relação a essas vendas dos subframes. E então, assim, a mesma matéria. E aí eu vou para o voto já. Tem preliminar, e aí a gente vai ver agora. Inicialmente, a recorrente sustenta a decadência da autuação relativa ao período de novembro de 2005. Nesse caso, sustenta que ocorreu o decurso do prazo de 5 anos, de que trata o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, pois o lançamento teria ocorrido apenas em 2 de 12 de 2010. Nesse contexto, sustenta que, diversamente do que entende o aresto recorrido, não há que se falar em aplicação da regra prevista no 173, do CTN, na medida em que o afastamento da regra do 150, parágrafo 4º do CTN, só se aplica aos casos em que, apurado o débito, não há o pagamento de tributos, situação distinta daquela discutida nos autos em que não haveria débito de PIS a ser apurado, uma vez que suas receitas estão sujeitas à alíquota zero. Penso que tal argumento da recorrente não subsiste, não há como condicionar a validade da prejudicial de mérito ao desfecho do mérito em si. No caso dos autos, não se pode aplicar a regra do 150, parágrafo 4º do CTN, tendo em vista que não houve qualquer recolhimento antecipado a título de tributo lançado. A inexistência do pagamento antecipado, e não há controvérsia acerca de tal fato, é suficiente para o afastamento da regra referida do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, independentemente de o crédito constituído ser ou não subsistente na aferição do mérito. Assim, afasto a alegação de decadência. Quanto ao mérito propriamente dito, a controvérsia restringe a questão de saber qual a interpretação a ser dada à norma prevista no artigo 10 da Lei 11.51, no que tange a aplicação de alíquota zero nas operações de industrialização sob encomenda. E aí, o que eu faço? Eu uso exatamente o mesmo voto do Zé Baio e o voto vencedor do Walker, também eu cito aí, e voto por rejeitar a preliminar de decadência e no mérito por dar provimento ao recurso voluntário, afastando a autuação sobre as receitas decorrentes de industrialização sob encomenda descritas no voto. Só um minutinho. Ok, como é que vota o doutor Walker Araújo? Ô, Vinícius, esse processo aqui tá ligado àquele outro que nós julgamos agora? Não, eles são tematicamente similares, mas não tem relação de dependência, não. Os dois podem ser julgados conjuntamente. Porque um é de um período, outro... Então, não tem... O relator, então. Eu fiquei só numa dúvida, realmente, Vinícius. Você não são os mesmos... Me pareceu... assim, pelo teu relatório, explicado, que o auto de infração foi exatamente para constituir aquilo que não foi dado no outro. Não, o que acontece é o seguinte... Eu fiquei na dúvida dessa dependência aí. Não tem dependência. Eles são paralelos. Eles abriram um procedimento que abarca aí 2, 3 anos, e aí em determinado período houve o auto, em outro período houve a negativa de crédito, sem auto. Vinícius, eu posso complementar, porque eu abri aqui o relatório, que eu estava com a mesma dúvida dos colegas, e aí esclareceu, no relatório do pedido de ressarcimento, fala que ele se refere ao segundo trimestre de 2005, apenas. Já no relatório do seu voto do auto de infração, ele se refere aos períodos de apuração de novembro de 2005 a agosto de 2006, então o auto seria de período posterior ao PER que a gente está analisando. Aí, só pela questão do período, parece que não haveria relação. Mas se fosse o mesmo período, eu entenderia que um estaria, sim, subordinado ao outro. Foi essa a minha dúvida, né? É porque, no começo, o Vinícius falou,
manteve ali uma certa relação, mas depois ele afastou. Não, é uma relação temática, porque Tá, não, tudo bem, temática. é o que eu falava, é um período de 2, 3 anos que você pega um período que foi ressarcimento, aí ele não teve alto porque exauriu os créditos, mas não sobrou débito também, então não teve alto, certo? Aí um outro período só teve o alto, que não teve ressarcimento. Ok. Para mim já solucionou, doutor Vinícius. Obrigado. Beleza. Obrigado, Larissa. Doutor Jorge. Com o relator. Zé Renato. Com o relator, presidente. Doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator. Também voto com o relator. Doutor Vinícius, você está dando provimento total, integral? Então é dado provimento por unanimidade, o item 78 da pauta. Okay. Isso. Mais que conste lá a questão da decadência, mas o provimento é total. Isso, tudo bem. Eu afasto a preliminar de decadência. Sim. E dou provimento total. A preliminar de decadência que na verdade tinha dado decadência, porque isso aí é um auto de infração, né? Isso. Então ele pediu a decadência. Isso, pediu a decadência. Então tem preliminar aqui, eu tenho que anotar a preliminar. Tá, peraí. Em rejeitar a preliminar ruída e no mérito por unanimidade em dar provimento ao recurso. Isso. Tá bem. Provimento ao recurso, ok. Se a gente estivesse falando de restituição, aí mudava, talvez não tivesse necessidade de anotar a preliminar, mas aqui tem a necessidade porque ele pede primeiro a decadência. Ok, então o item 78 da pauta foi por unanimidade rejeitado a preliminar e também por unanimidade dado provimento ao recurso. Ok? Senhores, vocês querem um intervalo? Bom, hein? Bom, então tá. São 9 horas, 10 horas, como vocês quiserem chamar. Vou estar sempre horário aqui já que agora eu tenho a possibilidade de falar como cidade grande, né? Mesmo que seja província, só porque eu sou o presidente, tem que ter alguma coisa boa nisso, né? Não só bucha. Bom, primeiro vamos parar de falar besteira enquanto está sendo gravado, né? Doutor Isaías, o senhor pode interromper a gravação? Gravação interrompida, presidente.